Paz, senhor queridos, tudo bem? Nos fala o professor Reinaldo. Vamos para mais uma aula nossa, da nossa lição de EBD do Mato Grosso do Sul. Vamos orar para a gente começar? Deus abençoe os teus filhos e filhas que não assistiram essa aula, que possam tirar o melhor proveito possível para a glória do teu bom nome. Queridos, vamos lá. Hoje nós estamos indo para a nossa 11ª lição, tá? Nós vamos trabalhar com essa temática hoje. A alma e o espírito humano e suas atribuições. Então, meu conselho para você, professor, é fazer o quê? Uma recapitulação, né? Porque, assim, a gente tem uma noção estranha de que um assunto tratado, ele nunca mais pode ser revisado ou abordado novamente, porque ele já foi tratado. E quando o assunto é novo, ele tem que ser revisto mais de uma vez. Essa temática, por exemplo, principalmente ali do capítulo 6, 7, a gente começa a trabalhar com dicotomia, tricotomia, monismo, as partículas da alma. Para muitos alunos da escola dominical, esse assunto é totalmente novo, totalmente novo. Até para alguns professores. Então, o que acontece? O que a gente vai ter? A gente vai ter um problema de organização da informação. Então, assim, você vai ter essas informações novas e você vai ter esse problema para você organizar essa quantidade de informação. Então, a primeira tomada é você saber que existe essas informações. Sempre é assim no conhecimento. A dinâmica do aprendizado é essa. Você tem a primeira tomada, você fala, olha, existe essa informação, existe esse pensamento, mas você não consegue relacionar com nada. Quando você vê uma segunda vez, aí você já consegue delimitar e ver alguns detalhes, fazer algumas análises mais aprofundadas. Com a terceira vez, você consegue fazer conclusões. Então, assim, o que vocês têm que entender? Muita gente está tendo contato com esse assunto a primeira vez. Então, sempre é bom você ir revisando alguns assuntos anteriores, justamente porque a gente continua na mesma linha. Então, por exemplo, nessa aula, alma, espírito humano e suas atribuições. Você vai falar, olha, justamente por que nós vamos trabalhar sobre as atribuições da alma e do espírito? Porque nós cremos na tricotomia, que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. Aquilo que está ali, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz o santifique o vosso corpo, alma e espírito, ou seja, plenamente santificados para a volta do nosso Senhor Jesus. Então, 1 Coríntios 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23, desculpe-me. E aí você vai partir disso. Você vai ler e falar assim, justamente, que nós estamos nessa sequência da nossa linha de tricotomia, nós vamos trabalhar agora com as partículas do ser humano, tá? 5:23, diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz os santifique completamente, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e apreciados para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 5:23 de 1 Tessalonicenses, tá? Então, você pode dar essa recapitulada, falar, olha, vocês lembram, irmãos? Nós trabalhamos e falamos que existe um monismo, que diz que o ser humano é indivisível, e é uma visão materialista, e essa não é a visão que a igreja aceita. Dentre os evangélicos, nós temos a dicotomia, que é aquela visão que os tradicionais defendem, que normalmente a pessoa é dividida por uma parte matéria e outra imaterial, que a Bíblia usa os dois nomes para a mesma coisa, que é alma e espírito. Mas nós, a linhagem pentecostal, defende a tricotomia, que o ser humano não é dividido em duas partes, uma material e a outra imaterial apenas, que às vezes é chamada de alma e espírito de forma intercambiável. Mas nós queremos que o ser humano é formado de três partículas, três tomos, três partes, ó. Corpo, alma e espírito. As três partes, tá? E agora nós vamos trabalhar com a relação dessas duas partes. O que é o corpo? Ele é a embalagem. Na próxima aula, permitindo Deus, nós vamos fazer uma antítese ali entre carne e espírito. E a gente vai trabalhar o corpo. Corpo, carne e espírito, que há muita confusão também. Mas na próxima aula. Nessa aqui nós vamos trabalhar com as funções da alma e do espírito. No nosso texto áureo, olha que interessante, ó. Porque está abatida, ó minha alma, e por que perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, observe que o salmista aqui ele escreve e diz assim, ó,
a minha alma está abatida, a minha alma está perturbada. Ou seja, ele está dizendo que ele tem uma perturbação, um abatimento na alma. E a alma, para a gente, tricotomista, nós defendemos que é o centro da razão e da emoção. Peraí, se está abatido, é sentimento. Está onde? Na alma. Se está perturbado, é sentimento. Preocupação é perturbação. Está onde? Na alma. Tanto é que o salmista diz que está abatida ou perturbada minha alma. Tá? Então, está falando da alma que está abatida e perturbada. Ou seja, dois sentimentos são manifestados por meio da alma. E aí, olha aqui na nossa síntese. A alma e o espírito humano possuem atribuições fundamentais enquanto a alma nos coloca em contato com o mundo físico, o espírito nos conecta com o eterno. Então, é com a alma que nós temos o contato com o mundo físico. É ali que nós temos os sentimentos. Nós já falamos isso. Vamos rever mais uma vez, ó. Tato, audição, visão, paladar, olfato, ou seja, os sentidos estão na alma. E aí que os sentidos nos trazem as informações, nós fazemos conclusões ou temos reações ou sentimentos de acordo com aquilo que os sentidos nos trazem. Por exemplo, se você põe a mão em algo quente, queima, dói, queima, você sente dor. Por quê? Porque o seu tato ali sentiu queimar e você tem dor. E essa dor vem para a alma, dor da alma. A alma sente a dor, entendeu? Por isso que quando você vai ver lá em Lucas 16, o rico está lá e ele vai dizer que está atormentado na chama. E o tormento é um atributo da alma. Ou seja, a alma dele estava lá, o espírito e a alma, e a alma que estava sofrendo essa dor. Ó. Lucas 16, ó, versículo 24, João 16. Então clamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, Lucas 16, 24. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A alma e o espírito dele, esse indivíduo aqui havia morrido, Lucas 16, a partir do versículo 19. O corpo estava na sepultura, a alma e o espírito estavam lá no lugar de tormentos. E como a alma é responsável pelo sentimento, ele sentia ainda atormentado. E eles, eu estou atormentado nessa chama. Havia um ardor lá. E essa dor era sentida pela alma. Certo, queridos, que aí nós estamos tratando de um evento espiritual. Mas nós vemos que ele está sentindo algo. E o sentir é pela alma. Então, o que a gente deduz? A alma e o espírito dele estavam lá, porque ele estava mantendo os seus sentimentos em atuação. Tá? Então, a alma ela é responsável pelos sentimentos e pela razão. E aí, nós vamos trabalhar aqui, ó, introdução. Ó. Logo, não procede a doutrina do aniquilacionismo, pregada pelos adventistas do sétimo dia, ao dizer que todos serão aniquilados utilizando-se de uma base incorreta. Então, o que acontece? Justamente seguindo essa linha nossa. Nós cremos que o indivíduo, a pessoa, é composta por corpo, alma e espírito. O corpo, quando morre, fica na sepultura. A alma e o espírito está lá ou no lugar de tormentos aguardando a ressurreição, ou no paraíso aguardando a ressurreição. Lucas 16, 19 a seguir, você vai ver esse fato da alma do rico lá no lugar de tormentos. Em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 4 ali, você vai ver que Paulo foi ao paraíso. 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 4, você vai ver que Paulo foi ao paraíso ali e viu ali coisas que ele não consegue descrever. Se a gente linkar 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 4, com 1 Coríntios 2 e 9, Paulo vai dizer assim, ó, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente humana jamais imaginou aquilo que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, a alma está consciente após a morte? Sim. Onde nós vemos isso? Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 24, 25, 27 e 28. Você vai ver ali que o rico estava morto, seu corpo estava na sepultura, e a alma e o espírito, e a alma, que é o intelecto, estava se lembrando dos parentes, sentindo dor. Ou seja, se a dor é o sentimento, não é, professor? É. E a lembrança é um pensamento. É ou não é, professor? É.
E nós vamos ver ali em Lucas, capítulo 16, versículo 24, 25, 27 e 28, que o rico, ele sentiu-se atormentado na chama e ele lembrou-se dos seus parentes, ou seja, atribuições da alma. Se você for lá em Apocalipse 6, 9 e 10, as almas dos salvos da grande tribulação, que estarão debaixo do trono, João viu elas, um evento futuro, e ele descreve que nesse evento futuro que vai acontecer, essas almas dos salvos, elas clamam por justiça, porque elas se lembravam da injustiça que sofreram e diziam, por que o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que praticaram essa justiça com a gente? Então, pedia que fosse satisfeita a justiça de Deus. Ou seja, essas almas se lembravam da injustiça. Eram almas de pessoas que se lembravam. O que a gente tem mais uma evidência do intelecto relacionado com a alma e que continua funcionando após a morte. Não existe, como diz a doutrina adventista, de sono da alma, ou a doutrina das Testemunhas de Jeová de sono da alma, que como se a pessoa morresse e estivesse dormindo e não tivesse consciência nenhuma. Professor, mas a Bíblia fala que de dormir, quando a pessoa morre, descansa, dorme. Só que o que descansa e dorme é o corpo, tá? Não a alma e não o espírito. É o corpo que descansa e dorme. O corpo está na sepultura, ele está descansando e dormindo. A alma e o espírito não. Segundo, às vezes fala descansar do ponto de vista da gente. Descansou das atividades aqui, mas a alma e o espírito continuam em atividade. Aonde? Do salvo, lá no paraíso, e do ímpio, lá no lugar de tormentos. O ímpio, aqui em Lucas 16, versículo 24 e 25, ele sentia-se atormentado, ou seja, havia sentimento que é da alma. E ele também, lá no 27, 28, você vai ver que ele vai falar: olha, eu tenho meus irmãos, avisa eles para eles não virem aqui. Ou seja, ele se lembrava dos irmãos, que é intelecto, é a alma, está plenamente ativa. Você já deve ter ouvido relato de pessoas que passaram por situações de quase morte, ou de morte, bem dizer. Elas passaram por além e voltaram por alguma vontade divina. E essas pessoas vão dizer e vão ter relatos: olha, eu vi, eu andei, eu percebi, eu ouvi, eu senti. Ou seja, são atribuições da alma. Eu lembrei. Tanto é que ela volta e conta o que ela viu. Então, ela lembrou. São atribuições da alma. A alma continua ativa, principalmente por ser uma parte imaterial, alma e espírito. Recebido de Deus, quando o espírito do homem é soprado por Deus nele, é uma partícula de Deus que não pode ser destruída. Por isso que é lançado no lago de fogo e aprisionado, como a Bíblia diz lá, e aplica-se isso a Satanás e também aos seres angelicais ali, que está em Mateus 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Se você for lá em Apocalipse 20, eu acho que o versículo 10, deixa eu me ver aqui, tá? Mateus 25, 41, vai falar que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E Mateus 20, versículo 10, isso, ó, o diabo que os enganava foi lançado lá de fogo e enxofre, onde está a besta, os falsos profetas de dia e de noite serão atormentados para todos sempre, porque são seres espirituais. Assim como a alma e o espírito vai ser lançado, o indivíduo vai ser ressuscitado e o seu corpo, alma e espírito vão ser lançados no lago de fogo. Por quê? Porque não pode ser destruído, tá? Mas vamos seguir aqui. Alma como intelecto, centro das emoções. O Pirma fala assim para a gente: a alma é aquele princípio inteligente, vivificante, que anima o corpo e que usa os sentidos físicos. Ou seja, olha aqui, ó, princípio inteligente, razão, e vivificante que anima o corpo e usa os sentidos. Ou seja, ó, inteligente, razão, e usa os sentidos, sentimentos, os sentidos, eles estão na alma, os sentimentos estão na alma. Qual que é o sentido, professor? Tato, audição, paladar, visão, entendeu? Esses são os sentidos. E eles estão na onde? Eles estão na alma. E aí ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer, ó, inteligente. Aí ele continua aqui, ó, comunicar, aqui, ó, que o corpo usa para comunicar-se com o mundo exterior. Lembra? É com a alma que a gente se comunica com o mundo exterior, que nós ouvimos, que nós vemos, que nós sentimos o cheiro, que nós comemos e degustamos e temos o paladar, que nós tocamos. É com o corpo, nós usamos o corpo e por meio desses sentidos que nós temos contato com o mundo exterior.
E essas informações chegam na alma, geram sentimentos. Ou quem nunca sentiu um cheiro de algo e te levou a alguma coisa, boa ou ruim. Ou quem nunca sentiu, tocou em alguma coisa e te levou a algum sentimento, bom ou ruim. Ou quem nunca comeu alguma coisa e te levou a um sentimento bom ou ruim. Você está entendendo? Às vezes você come alguma coisa e te lembra da infância. Você está entendendo? Te leva, é a alma que está te levando lá e te levando aquele sentimento gostoso da infância. Entendeu? Então, sente o cheiro, te lembra de alguma coisa, comeu, te lembra de alguma coisa, ouviu uma melodia, uma música, um som, te lembra de alguma coisa. Quantas vezes, quando a gente não vai ouvir um louvor bem antigo, né? Daquela época que você teve uma experiência com Deus, isso não te traz uma lembrança bacana. Isso é o quê? Um sentido, a audição, ó, entra pelo sentido e aquilo vai até a alma capta essa informação e te gera sentimentos. Você ouve uma música, um louvor, você tem uma experiência com Deus, tu traz um sentimento bacana de alegria, de conforto, porque você ouviu isso, isso entrou no seu ouvido e te traz esse sentimento, ou seja, através da alma. Lembra que o salmista diz, ó, minha alma está abatida, porque houve alguma coisa que lhe trouxe aflição. Minha alma está alegre. Por isso, querido, que nós temos que ter contato com o que nós consumimos. O salmista tem um salmo, não me lembro agora, mas depois você pode pesquisar hoje no Google. O salmista fala assim que os nossos olhos são janelas para o mundo. Ou seja, aquilo que você recebe pelos olhos vai refletir em você. O Senhor Jesus fala, se o olho parece mal, todo o teu interior também será mal. Ou seja, por aquilo que nós recebemos pela visão, que entra, que também vai afetar a nossa alma. E a pessoa fica consumindo coisas ruins, ouve o que não deve, ou principalmente na rede social hoje em dia, né? Nós vemos muita coisa e podemos absorver coisas ruins, ouvir o que não deve, ver o que não deve, e tudo isso vai afetar a sua alma. Você pode sentir medo, pode sentir preocupação, pode sentir ansiedade, que é uma preocupação excessiva. Tudo isso é afetado por quê? Pelos sentidos. Você vê algo, ó, visão está relacionada a um dos sentidos, está relacionada à alma. E você vê algo, isso vai afetar as suas emoções. Por isso nós temos que ter cuidado com o que consumimos, com o que vemos, com o que ouvimos. Tudo isso vai nos afetar. Olha o que Bergstein diz aqui para a gente, ó. Bergstein pontua que a alma é a sede do sentimento. A Bíblia diz que a alma tem sede de Deus. Então, a alma é os sentimentos. Ela tem sede de Deus, ó. A minha alma se alegra no Senhor. Olha nos Salmos aqui, ó. A minha alma se quebranta de desejar os teus juízos. Com a alma que podemos amar a Deus. A alma também sente e se aborrece, ou seja, os sentimentos e a razão estão na alma e os sentidos também. Agora, aqui, ó, a dinâmica a dinâmica da alma e do espírito humano e as informações recebidas. Então, nós temos toda essa dinâmica. O corpo humano é responsável por captar as informações pelos sentidos que são levados à alma e vão gerar sentimentos e informações. Olha o que diz aqui: o corpo humano é responsável por captar o sentido, captar as informações que nos vêm através do sentido, e a alma vai dar significado a elas. Já o espírito, ele capta as informações não que vêm do mundo ao nosso redor, mas as informações espirituais. É por meio do nosso espírito que Deus comunica. Quando a Bíblia diz ali em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 2, versículo 5, que o homem está morto espiritualmente, a Bíblia diz assim ali, ó, e ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, está ali em Efésios capítulo 2 e versículo 5, deixa eu só confirmar, às vezes eu posso te dar informação e o texto ser outro, mas Efésios 2 e 5 é isso aí mesmo. E ele vos ficou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2 e 1, 2 e 5. Quando nós aceitamos a Jesus, nosso espírito é vivificado, ou seja, ele passa a ter comunhão e contato com Deus. E o ímpio? O ímpio está morto espiritualmente. Por isso que Jesus vai dizer em João 3 para Nicodemos: você tem que nascer de novo. O
que ele estava morto espiritualmente, não tinha contato com o Espírito de Deus. Quando o crente aceita Jesus, ele é regenerado, e o seu espírito está agora atuante em ligação com o Espírito de Deus. E aí, Romanos vai dizer para a gente, Romanos 8,16 aqui, ó, vai dizer para a gente que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Então, com o nosso espírito, nós temos comunicação com o mundo espiritual e com Deus. Por isso que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Então, com o nosso espírito, nós temos comunicação espiritual e com Deus. E com a nossa alma, nós temos comunicação com o mundo físico e visível, por meio dos sentidos. E não só isso, a alma, ela trabalha entre, como se fosse assim, ó, espírito e corpo. E ela está aqui como medianeira dos dois. E ela vai tanto influenciar o espírito quanto influenciar o corpo. A gente vai ver isso. Tá? Embora ela seja o centro das emoções e da razão, a alma ela é influenciada pelo corpo e pelos sentidos. Lembra que nós já falamos? Às vezes você vê alguma coisa que vai te entristecer. Tristeza na alma. Às vezes você recebe uma visitação de Deus e você se alegra. A alegria está onde? Na alma. Ou seja, a alma ela está como se fosse um centro, e ali ela é afetada pelo espírito e pela atuação de Deus no espírito, e ela é afetada pelo corpo e por aquilo que nós recebemos de informação do corpo. Olha aqui, ó. No item 3, o corpo capta as mensagens, ó, que nos são enviadas através dos sentidos. Aí nós já falamos, olfato, tato, paladar, visão, audição. E que dá significado à alma, e ela nos faz felizes de ver algo bom ou triste. Nós já falamos para vocês. A alma, como elo, é responsável tanto, ó, por dar significado às informações vindas do mundo físico, pelos sentidos, através dos sentidos, como a divina para o mundo espiritual, através do Espírito de Deus, Romanos 8,16. Ó. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Quando o Espírito de Deus comunica algo bacana com a gente, uma visitação e tudo mais, você vai ficar feliz. E a felicidade está na alma. O Espírito de Deus atuando no seu espírito, trazendo felicidade que está na alma. Quando você vê alguma coisa pelos sentidos, o corpo vai te levar a ver alguma coisa, e essa visão de algo que te desagrada pode entristecer. E a tristeza está onde? Na alma. Então, ela é afetada pelo espírito. Deus comunica o nosso espírito algo, e essa comunicação no espírito pode afetar a nossa alma. Deus comunica o nosso corpo algo, e essa comunicação ao corpo, Deus comunica não, nós recebemos uma informação pelo corpo de algo, e essa informação também pode afetar a nossa alma. Olha aqui, ó, alegramos quando somos visitados profundamente por Deus. O Espírito de Deus comunicando o nosso espírito. Então, e aí a alma fica alegre. E tendemos a tornarmos pessoas mais sensíveis aos outros quando temos uma vida espiritual abundante. Então, trabalhar de Deus no nosso espírito melhora os nossos sentimentos. Tá? O trabalhar de Deus no nosso espírito pode melhorar os nossos sentimentos. Assim como as informações que nós recebemos pelo corpo, por meio dos sentidos, pode afetar a nossa alma. O espírito humano e suas atribuições. Qual é a atribuição do espírito humano? A palavra espírito aqui, ó, em 1 Coríntios 2:11, vai falar assim, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. A palavra espírito aqui, espírito do homem, espírito, vem do grego pneuma, tá? E quer dizer ar, literalmente ar. E ele vai falar aqui, ó, Bergson diz, a alma é a parte que orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo ao redor. Enquanto o espírito é a parte do homem que lhe fornece possibilidade de relacionamento com Deus. É aquilo que a gente disse. Leia essa frase do Bergson e trabalhe ela para você ver. Ó, a alma orienta a vida do corpo, recebe pelos sentidos. E o espírito do homem recebe pelo Espírito de Deus as informações advindas do eterno. Então, o Espírito de Deus atua no nosso espírito e o corpo atua na nossa alma, porque o corpo vai nos dar a informação pelos sentidos e o Espírito de Deus vai falar ao nosso espírito. A alma é afetada tanto pelo corpo quanto pelo espírito do homem, tá? Estamos falando do espírito do homem, o Espírito de Deus, que é uma pessoa divina, santa, imaculada, uma pessoa, Espírito de Deus,
não é uma força ativa. Ela fala ao nosso espírito. É isso que você tem que se atentar, tá? Vamos lá, o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Vamos lá, a função do espírito. Olha, o espírito capta as informações do mundo espiritual e nos levando a entender verdades espirituais. Essa é a função do espírito, tá? Ao ponto de Paulo falar, o homem sem Deus, aqui a gente colocou, ó, não possui, aqui ó, o homem sem Deus possui espírito como salvo. Então, vamos lá. Vamos delimitar isso para não ficar confuso. O salvo tem espírito? Sim. O ímpio tem espírito? Sim. O ímpio tem corpo, alma e espírito? Sim. O salvo tem corpo, alma e espírito? Sim. Mas qual a diferença entre o salvo e o ímpio? É que o ímpio está morto espiritualmente. O que quer dizer que ele não tem espírito? Não. O espírito dele não tem comunhão com Deus. Ele tem espírito e tem sede espiritual. Por isso que ele vai em várias religiões, ele busca em várias religiões, ele busca satisfazer essa sede espiritual porque ele tem espírito. Enquanto ele não achar a fonte de água viva, o caminho, a verdade e a vida, ele vai continuar bebendo de várias fontes porque ele tem vários lugares, porque ele tem um desejo espiritual, ele tem espírito para necessidade espiritual. Já o salvo, ele tem corpo, alma e espírito como ímpio. Só que o espírito dele é vivificado, é o que está ali em Efésios 2, 1 e 5. Foi vivificado por Deus. E aí ele passa a ter comunhão com Deus, ó. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Então, o pecado nos separou de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, o salário do pecado, que é a morte física e espiritual, estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus, Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte, estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus, esse salário é pago, então essa morte espiritual é afastada, e nós somos regenerados, que está ali em João 3, nascemos de novo, somos regenerados, somos vivificados, como está em Efésios 2, 1 e 2 e 5, e a partir dessa vivificação, o nosso espírito passa a ter comunhão com Deus, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, porque somos filhos de Deus. Essa é a diferença. O ímpio tem espírito e o salvo tem espírito também. Só que o espírito do ímpio não consegue se conectar com o Espírito de Deus, que está destituído da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23, ao passo que o espírito salvo consegue essa comunicação, porque ele foi regenerado, ele foi restaurado ao estado prévio, antes da queda, e ele passa novamente a ter comunhão. Por isso que o salvo, ele tem esse contato com o Espírito de Deus que fala ao nosso espírito, fala conosco na igreja, fala conosco em casa, fala conosco lendo a Bíblia, ilumina as Sagradas Escrituras, toda essa atuação espiritual, quando o crente está lendo e as Escrituras estão sendo iluminadas, toda essa atuação dinâmica, espiritual, intensa que ocorre na vida do crente, ela ocorre por meio do Espírito de Deus que fala o nosso espírito. Ao ponto de Paulo, quando ele está regulamentando ali as profecias, ele fala ali para o profeta ficar quietinho e o outro falar e não falar todo mundo junto e virar aquela bagunça e aquela desordem. E ele diz o quê? Que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Está aqui em 14, 32 de 1 Coríntios. Ó, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 14, 32 de 1 Coríntios. Por quê? Porque o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Então, eu posso receber uma mensagem do Espírito de Deus e segurar o meu espírito e ele não manifestar essa mensagem. E eu não falar para ninguém e não atuar nessa visitação espiritual. Por isso Paulo fala, você consegue controlar, o espírito vai falar o seu espírito? Sim, mas você consegue controlar o seu espírito. Tudo bem, você não controla o espírito de Deus, mas o seu você consegue. Aonde você recebeu a informação, você consegue segurar e não falar em línguas em dado momento, porque você tem controle sobre o seu espírito. A atuação do Espírito Santo sobre o nosso espírito, ela não é possessão. Ele bate e ele respeita. E ele deixa que aceitemos ou não a atuação. Não é possessão, tá? O Espírito Santo, ele não arrasta, ele não empurra, ele guia, ele não se apodera, ele só orienta. Então, isso que você tem que observar, a atuação do Espírito sobre o Espírito do homem. Então, vamos pontuar, delimitar de novo, ó. O ímpio tem corpo, alma e espírito? Tem, mas o espírito está morto porque não tem comunhão com Deus. Tem espírito, tem necessidade espiritual e vai buscar em outras religiões e não acha e continua sem se saciar. Mas nós que aceitamos a Cristo, ocorre aquilo que o Senhor Jesus diz, ó, quem tem sede ali em João 7, 37, 38, 39, quem tem sede, vem a mim, beba.
rios fluirão do seu interior, porque a nossa sede espiritual ela é satisfeita por Cristo Jesus. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, somos regenerados. E a partir desse momento somos regenerados, nosso espírito é restaurado ao estado anterior e podemos ter comunhão com Deus. E aí o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. E ocorre isso que Paulo fala aqui, ó, o homem natural e o homem espiritual. Quem é o homem natural? É aquilo que Paulo chama de um homem antropos psíquicos, o homem natural, o homem psíquico, que não é espiritual. O seu espírito está morto para Deus. É diferente do pneumáticos. Quem é o homem pneumático ou a mulher pneumática? Ou seja, é aquele que o seu espírito e alma têm comunhão com Deus. E aí Paulo vai dizer, o homem natural, ou seja, o homem psíquico, o homem natural, o homem psíquico, ele não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque não há uma comunicação do Espírito de Deus com o Espírito dele. Lhe parece loucura, porque ele usa apenas a razão. Ele não usa a atuação do Espírito sobre a vida dele. Então, lhe parece loucura. Diferente do homem e da mulher espiritual, ou seja, dos pneumáticos, que o Espírito de Deus comunica ao seu espírito as verdades espirituais. E aí o Paulo diz assim, ó, esse não, ó, discerne, porque eis que ela se discerne espiritualmente, mas o que é espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido, ou seja, o espiritual, ele pode discernir a verdade espiritual? Pode, porque o espírito fala ao seu espírito. O natural, o psíquico, não. O homem natural, psíquico, não discerne verdades espirituais. Não discerne, meu irmão. Quantas vezes você fala de uma verdade espiritual, alguma coisa extraordinária, o incrédulo fica incrédulo, porque ele é psíquico, ele é natural, ele não consegue entender as verdades espirituais. O Espírito de Deus não está falando ao Espírito dele, revelando as coisas. Mas o crente não. O crente, ele é pneumático. O homem e a mulher crente, eles são pneumáticos, são espirituais. E ali tem o quê? No espírito dele, o Espírito de Deus está falando, está atuando. Olha, Romanos 8,16. Porque o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito as verdades espirituais. Por isso que ele entende. O crente está na igreja, ele está vendo toda a dinâmica do culto e ele está entendendo que alguém está falando estranho, que Deus está operando aqui, que Deus está fazendo ali, ele está vendo isso. Porque o Espírito de Deus está falando do seu espírito. O ímpio chega ali e não entende nada. Por quê? Porque ele é psíquico, apenas psíquico, apenas ali intelecto dele está funcionando. E ele não consegue perceber a verdade espiritual que o crente discerne. Às vezes você coloca um intelectual, um filósofo, doutor em filosofia na igreja, ele não consegue entender nada, perceber nada. E lá nós temos irmãos e irmãs que às vezes não têm instrução nenhuma, não foram alfabetizados, mas ele consegue perceber o culto e ver verdades espirituais ali. Por quê? Porque ele recebe essas informações não pela razão, mas pelo Espírito, porque o Espírito de Deus comunica ao seu espírito toda a dinâmica espiritual. Queridos, isso é um espetáculo, isso é extraordinário, essa dinâmica espiritual do Espírito de Deus comunicando o nosso espírito, tá? E diz aqui, ó, o homem natural não é guiado pelas emoções. Já nós não. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, tá? Porque ele comunica dentro de nós. O homem natural é guiado pela razão, porque ele é psíquico. É aquilo que a gente acabou de falar. Ele entra em um culto, ele não consegue entender a dinâmica do culto, ele não consegue, porque ele está levando pela razão. E ali nós temos, às vezes, um intelectual, mas ele é psíquico, ele é natural, ele não se converteu, ele não nasceu de novo. E a intelectualidade dele é insuficiente para entender a dinâmica do culto. E nós vemos lá um irmãozinho simples, uma irmãzinha que não tem nem alfabetizado. E ele sai do culto e diz, Deus falou. Mas Deus falou? Você pega um crente analfabeto na igreja, ele vê a dinâmica do culto, ele sai da igreja, Deus falou. Você coloca um doutor em filosofia que não se converteu, que é um homem natural, que é um psíquico. Ele entra lá, assiste o culto e sai, não entendi nada. Se o Espírito não atuar na vida dele. Se o Espírito atuar, ele pode entender. Mas ele não entendeu nada. Por quê? Ele levou tudo com o intelecto. Ele levou tudo com a razão. Já o crente, Deus trabalha onde? Não no intelecto. Trabalha principalmente no Espírito. Fala o seu Espírito e ele consegue compreender as coisas espirituais. Essa dinâmica. O ímpio chega lá, o seu Espírito está morto. O Espírito Santo não comunica com o Espírito dele. O crente chega lá, o seu Espírito está vivo. Ele foi regenerado. O Espírito Santo comunica com o Espírito dele e ele consegue entender as verdades espirituais, ainda que não tenha instrução nenhuma. Olha essa dinâmica extraordinária nos correr do ponto. Queridos, conclusão. O Espírito fala, o Espírito de Deus falando ao Espírito do homem, influindo na mente das emoções. Então, nós temos que ver, ó, como eu já falei para vocês, para concluir, já avançamos bastante a hora, a alma ela é afetada pelo espírito e ela é afetada pelo corpo. Ela recebe pelos sentidos, ela recebe informação do corpo.
E pelo Espírito de Deus, ela também, o Espírito de Deus comunica ao Espírito do homem. E essa informação vai afetar a alma. Quantas vezes? Nós já falamos aqui, olha o texto que diz aqui, ó. O coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o coração alegre. Coração é sentimentos, a alma. A alma que está com sentimentos bons, ó, aformoseia o rosto, ou seja, a alma vai fluir no corpo. A alma bacana, sentimentos bons, o corpo é afetado. Só que o espírito, aí ele diz aqui, ó, mas pelo a dor do coração, o espírito é abatido. O espírito é abatido pela alma triste. Então vamos lá. O crente que está triste, a pessoa que está triste, ela pode desenvolver doenças psicossomáticas no corpo e pode ter um abatimento espiritual na igreja, não ter aquele ânimo de prosseguir espiritualmente. Então, observe, a alma ela afeta o corpo com doenças psicossomáticas e pode afetar o espírito, porque a pessoa pode ter um desalento espiritual, entendeu? Um desânimo espiritual por conta de um problema na alma. Então, há toda essa dinâmica. Mas vamos sintetizar. A alma é o centro das emoções e da razão, recebe essas informações pelo corpo. O espírito é a parte que se comunica com o mundo espiritual e recebe de Deus a manifestação e as informações espirituais. O homem espiritual compreende as coisas espirituais. O homem pneumático compreende o homem e a mulher pneumáticos compreende as verdades espirituais, porque eles são espirituais, o espírito fala ao seu espírito. O homem natural, psíquico, intelectual, que atua apenas com razão, ele não entende as verdades espirituais. Ele está morto espiritualmente, o espírito não comunica ao seu espírito. Essa é a diferença entre um homem que entra na natural, que entra na igreja e não consegue entender o culto, e um crente que é espiritual, ele consegue ver toda a dinâmica do culto ocorrer. Amém, queridos? Vamos orar e concluir nossa aula? Deus abençoe os teus filhos, dê a eles uma semana abençoada e uma aula espetacular, Deus, para a glória do teu nome. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Paz do Senhor Jesus.